Pessoal, o nosso piso salarial está correndo um risco de trazer mais prejuízos do que benefício para a enfermagem brasileira. Pode estabelecer uma remuneração de R$ 1.619 para um auxiliar de enfermagem de 30 horas nas prefeituras do Brasil. Fica até o final desse vídeo para você entender o que está acontecendo. Então você já sabe que o ministro Barroso deu o voto dele de relator, aquele voto que todo mundo conhece. Depois veio o ministro Fachin e deu um voto divergente muito bom, que no voto dele, ele simplesmente concordava em derrubar toda a suspensão da lei e que a lei valesse do jeito que ela foi sancionada. Aí veio o ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas e devolveu o processo e falou que o julgamento retornaria a partir de hoje, dia 16 de junho até o dia 23. Dia 16 chegou. E agora de madrugada, o ministro Dias Toffoli pegou o processo e pediu vista novamente. Então o julgamento pode ficar suspenso por mais 90 dias, até 90 dias, para o ministro Dias Toffoli dar o voto dele. Gente, mas essa não é definitivamente a pior parte. O pior foi uma medida inédita que foi tomada no Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes deu o voto dele agora na madrugada do dia 16. Deu o voto. Só que o voto dele foi dado um voto conjunto com quem? Com o ministro Barroso, que é o relator. Portanto, o voto do relator agora passa a ser exatamente o mesmo voto do Gilmar Mendes. Foi um ato inédito e tinha que vir logo para prejudicar a enfermagem. E o que diz esse voto conjunto? Muda o voto do Barroso inicial e traz sérios prejuízos em relação aos municípios, estados, Distrito Federal, filantrópico, fundações e quem trabalha com pelo menos 60% do SUS, no caso dos privados. Neste caso, que o foco principal aí são as prefeituras e os filantrópicos, o novo voto do relator, que é o voto do Gilmar Mendes e do Barroso, diz o seguinte, que o pagamento deverá ser da diferença remuneratória. Então, primeiro dano aí para a enfermagem. Trouxe a palavra remuneratória, remuneração. No voto do Barroso, não falava da diferença de remuneração, falava da diferença do piso salarial. Para piorar, ele diz que as prefeituras e todo esse pessoal que eu falei só devem pagar com o dinheiro que vem da assistência complementar, assistência financeira complementar da União. Então a União tem que destinar todo o recurso para fazer o pagamento. E se esse dinheiro da União não for suficiente, a União tem o dever, de providenciar os recursos. E de onde vem os recursos? Ele coloca aqui, dando uma alfinetada no Congresso que aprovou essa lei, com certeza para inibir novos pisos salariais, ele fala que esse recurso deve vir de emendas parlamentares que eram destinadas ou que seriam destinadas a ações de serviço público de saúde. Então o dinheiro tem que vir da União. Se o dinheiro da União não der, a União deve providenciar o recurso. E de onde? Das emendas parlamentares, que os parlamentares enviariam aquele dinheiro para fazer a reforma de um hospital, para investir na saúde do município. Não. Essa emenda parlamentar vai ter que primeiro suprir essa falta de dinheiro para pagar o piso salarial da enfermagem. E ele ainda fala o seguinte, se não for adotada essa providência, não será exigido o pagamento para os estados, municípios e fundações. Ou seja, se não tivesse recurso transferido pela União, não precisa pagar o piso salarial da enfermagem. Outra coisa, e essa é a pior para mim, foi a que me deixou mais surpreso. Mesmo com o dinheiro em caixa, mesmo com o recurso financeiro, isso aqui foi uma vitória gigantesca dos municípios, dos prefeitos, tá, gente? Olha, ele está inventando uma coisa que a nossa lei não diz. Ele diz que o piso salarial deverá ser pago sobre 44 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias. E quem trabalha menos do que isso? Aí deve fazer o cálculo de proporcionalidade. Então, isso é absurdo. No final desse vídeo, eu vou dar uns exemplos para vocês de quais seriam esses valores proporcionais. Uma coisa que a lei fugiu, que foi de estabelecer o piso salarial relacionado a uma carga horária, vem agora o Supremo e fala que o piso é sobre 44 horas semanais para os estados e municípios. E seletistas, CLT, quem trabalha na iniciativa privada. Esse voto do Gilmar Mendes com o Barroso agora usa a expressão deverá. Para realizar o pagamento, antes tem que acontecer obrigatoriamente uma negociação coletiva entre as partes.
entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Aí, não tendo um acordo, aí sim prevalece o valor da lei. E se não tiver acordo, e tomara que não tenha acordo, e que os sindicatos dos trabalhadores não façam acordo, então se não tiver acordo, aí tem que pagar o que está na nossa lei. Mas esse pagamento, que era agora 1º de julho, só acontecerá 60 dias após o término do julgamento. É isso, pessoal. Então não tem data para pagamento da iniciativa privada. No voto do Gilmar Mendes e do relator, é isso. Ficou bem pesado, né, gente? Então, são essas as novidades da madrugada. Tem o voto divergente do Fachin, então tá 2-1. E o Dias Toffoli viu a bagunça toda e falou, pegou o processo e saiu correndo, pediu vistas e pode ficar parado ainda 90 dias. E aí, só para você ter ideia de quanto um técnico de enfermagem pode ganhar nas prefeituras, eu fiz o cálculo aqui para vocês, tá? Então, olha só, um técnico de enfermagem, se o salário dele da lei, né, o piso salarial de 3.325 for calculado como 44 horas, um técnico que faz 30 horas vai receber 2.267. Isso correndo o risco ainda dessa interpretação a respeito de remuneração. E o auxiliar de enfermagem, gente, pelo amor de Deus, o auxiliar de enfermagem que estava 2.375, agora vai ser associado a 44 horas, pode cair, se trabalhar só 30 horas semanais, para 1.619. E o enfermeiro de 4.750, se ele fizer 36 horas semanais, vai cair para 3.886, e se fizer 30 horas semanais, 3.283. Então agora, nesse voto do Barroso e do Gilmar Mendes, o piso fica atrelado sim à carga horária, e quem trabalhar menos de 44 horas vai receber proporcional. Gente, a enfermagem tem que se levantar, a enfermagem tem que lutar, porque do jeito que está, não podemos aceitar. Ficou muito pior do que a realidade atual sem piso salarial. Se a gente quiser valorização e uma remuneração digna, compatível com as atividades que a gente desempenha, a gente tem que mudar esse cenário através de luta. E é luta mesmo. É ir para a rua, é greve, porque não podemos aceitar de jeito nenhum que esse voto prevaleça e influencie mais alguns ministros. Se influenciar mais 3 ministros, 4 ministros, a gente já perdeu e fica pior do que a situação atual. É isso.